Governo de Guiné-Bissau e conta com a partir da OSINA tem aumento, que cedo como custas na subir, que olhado ba subida que olhado ba, que ele subida a clandestino, mas goste oficialmente gasolina com gasóleo que ele também ainda vai subir para via de flutuação que não olhado no mundo internacional de aumento de preço de combustível. Não é bem que o Bantaba de Nobas dessa hora, enquanto também que não tem no colega na centro da cidade, Jariet Baldé, e ele que está a acompanhar assim, organização, ou aliás, situação de aquilo que falaram como homem que perde vida desse filho, na chão de bor e acabar para Fussi também, e sendo como e Fussi de Calabuz. Tem gosto que se de paradero. E a organização que chama Minger e Catambur, juntado com outras organizações de caráter de sociedade civil, e juntados como é MSTCB, como que alguém anda, toque topote maneira de sair, e com olhado para gente se prender. Nona kunsa assim, Bantaba de Nobas dessa hora, nós estava na certa com o colega na centro da cidade, mas antes de não kunsa com outro Nobas, não vai para baixo de pune Nobas que está de conta de como homem na chão de bor e ele que põe esse filho e faqueal e dá facada, toque aquele perde vida e aquele homem e acaba para Fussi na calabouço que estava prendido. É que a notícia está de conta como ontem ainda esse assunto e papiado para vice-coordenadora de movimento que chama Minger e Catambur, o Sainatu Tavares, e misquinha aonde de como fuga de homem que assassina, que faqueia esse filho de 16 anos, como aquilo está desencorajar se a luta que está na facido, nesse caso, contra quem na papia diante de jornalistas, não sinta papia com imprensa, que facido essa quinta-feira na Casa de Direito Lina Bissau, para papia sobre processo judicial, desse caso, o Sainatu Tavares, e conta com uma fuga, que seria com uma maneira que fosse, aquele jovem e tem estado, na acontecer nas instalações, aliás, ia acontecer nas instalações de polícia judiciária ali na Bissau, suma que conta trabalhar com esse assunto e cana vai suma mão de sal na Iago, para ver que ela a horas para amanhã ela anta para topoti situação de justiça na Casa de Justiça vai para a Polícia Judiciária de Bissau e gosta está no Ministério Público não é que vai apunta para saber como é que aquele alguém anda capli de calabouço que faz aquele tipo de cabalidade de faquear o filho que perde na chão de bor. Como para ver aquilo como aquela que dorme na casa e para acabar para fazer aquela toca aquela perde vida que acontece na chão de bor e prendido e acaba e fosse na calabouço e talil te gosse e cacibido desse paradero onde é que está organizações de sociedade civil que não acompanhava de perto aquela situação, eles que estão indignados, é que estão na olha é escusa que bom muito, maneira que prisioneiro capli na calabouço e cacibido desse paradero, para ver que ela gosta é lanta, é vai para instâncias que cedo como gente que está resolvendo problema de justiça, é vai para apontar como que aquele homem anda e capli na calabouço, com tudo cabalidade que faz de perder vida desse filho de 16 anos, para ver como aquele que dorme na casa dia. Não é camba. Governo e conta como a partir da sexta-feira ainda vai aumentar, ainda burrido o preço de gasolina com de gasóleo, para via de câncer de combustível que tem no mundo, com o preço que sobretudo o dia que sol na mansi. No mercado internacional, crise e continuado cada vez mais no próprio corpo de população, quase a nível do mundo inteiro, que leva mangas de carro para os outros lambu bicicleta, outros tatalil a pé, para via de falta de combustível. A partir desta sexta-feira, preço de litro de gasóleo ainda passa a ser 766 francos CFA, cerca de 1,16 euro no dinheiro de Europa. E com de gasolina, que de 760 francos CFA, cerca de 1 euro e 15, cerca de 1 euro e 15. E conta despacho que foi sido junto entre o Ministério de Recursos Naturais
de energia e também ainda de finanças. Até litro de gasóleo estava vendido na preço de 665 francos CFA, cerca de 1 euro. E de gasolina custava 668 francos CFA. Governo justifica a decisão e considera como uma necessidade está na fase vigorar acordo de concessão e tendo em conta de como a estrutura de preço de combustíveis em vigor desde fevereiro desse ano e disse de comportar custo real de produto para via de flutuação de preço no mercado internacional. Desde semana que passa, crise de combustível e agudiza como e torna cada vez mais forte na terra e leva a paragem que cedo como e para já manga de carros com manga de motas, gente arranjar alternativa. Outros pegam na bicicleta, outros pegam talil a pé. Especulação de preços no mercado negro. Impacto que faz falta de gasóleo e de gasolina estão olhando assim nas famílias também e olhado já. Manga de condutores de transporte público e particulares disse a Deutsche Welle que está na beira de desespero. Como é se sente desesperado com falta de combustível e obrigado a enfrentar longos filas na gasolineira e nem também sempre conseguir combustível. Você pega fila desde para amanhã até de noite, mesmo assim, e que está fazendo com que para boa combustível para usar no meio de transporte. Isso dá abastecimento que sendo bombas de combustível obrigado a fichar. E aqueles que não funcionam estão na bin de combustível que tem só na reserva. Por outro lado, o chanceler de governo ainda também ele que ministro de turismo Fernando Bas e novo preço para arroz, açúcar, farinha trigo, ainda também para poder adaptar aquilo que conjuntura que provocado para a guerra na leste da Europa, concretamente na zona de Ucrânia, e conta executivo de Nuno Gomes Abiang através de comunicado à imprensa. Medida e determina que um saco de arroz de 50 quilos que ele vai custar a público de Guiné-Bissau 17.500 francos CFA, cerca de 26 euros. Um saco de açúcar 25.000 francos CFA, cerca de 8 euros. E um saco de farinha de trigo ele vai custar 23.000 francos CFA, cerca de 30 euros. Atualmente está olhando uma especulação de preço desse produto no mercado guineense, com arroz e está sendo comercializado a 20.000 o governo. O chanceler de governo Fernando Bas e fala como é normal que tem especulação de preço de certos produtos, certas coisas de comer, que a gente está comendo todo dia na zona de Guiné-Bissau, entre eles e chule dedo, açúcar, que fala como está consumido tio na terra durante o período de Ramadão, e fala como depois de Ramadão, e tem certeza de como preço e na volta a sua normalidade, e conta também ministro de turismo. Gosto não de um pone nova que está dando conta como coletivo de juízes do Tribunal Regional de Bissau condena esta quinta-feira que cedo a ontem suspeito alguém que desconfiado dele, Lucas Roça, para 3 anos de pena suspensa e com multa de 5 milhões de francos CFA. Ernesto Donzel para 10 meses de pena suspensa e com multa de 12 milhões de francos CFA. E com restantes 5 suspeitos também, gente que desconfiaram dele absolvido sem pena. Decisão de coletivo de juízes e bem na sentença que produzido para o Tribunal Regional de Bissau a favor de 7 elementos que acusaram de mão susso, suma também branqueamento de capital, Musa Sanha, e fala como a decisão do Tribunal Regional de Bissau como aquilo e bem no momento certo, e uma decisão que está tomada no caminho de justiça.